Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madaloso. Esse é o primeiro romance da autora, ele foi publicado pela editora Todavia, agora em 2018, mas ela tem um livro de contos chamado A Teta Racional, que foi publicado pela editora Grua em 2016. Eu confesso que eu não tive muito interesse em ler A Teta Racional, apesar de já ter ouvido muitos booktubers falando sobre ele, principalmente a Gisele do Vamos Falar Sobre Livros, ela gostou bastante, pelo que eu me lembro, só que enfim, eu não tive muito interesse pelo título e não sou tão chegada assim em livro de contos para pegar de uma autora desconhecida, só que quando apareceu esse romance, eu me interessei bastante por ele, parecia algo divertido, e vocês sabem como eu gosto de experimentar romances de autoras contemporâneas brasileiras. A Giovanna, então, que é daqui de Curitiba, né, onde eu moro, eu fiquei super afim de conhecer. Li o livro, gostei bastante e vamos então conversar sobre ele. Bem, exatamente como eu pensava, Tudo Pode Ser Roubado é um livro leve, gostosinho, divertido, que eu também li em um dia, mas que não é um livro que passa despercebido, não. Aqui a gente tem crítica social, sim, a gente tem provocação, mas tudo dentro da história e sem parecer forçado e nem piegas, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu acho que no momento atual em que a gente vive, pegar uma coisa que seja completamente leve, que não te diga nada, não faz muito sentido, pelo menos não pra mim. Então eu gosto muito quando os autores conseguem inserir críticas e provocações numa literatura gostosa e que não dependa necessariamente delas pra existir. Sabe o que eu tô falando? Pode ter parecido meio confuso. Mas enfim, aqui nesse livro a gente tem um estilo, né, uma forma de história que eu gosto muito, que é a do anti-herói. A nossa protagonista é uma anti-heroína sem nome. E eu gosto muito da ideia do anti-herói porque a gente se pega numa posição em que a gente poucas vezes está na nossa vida real, que é torcendo pra alguém que tá fazendo cagada, torcendo pra alguém que não é assim a melhor das criaturas e não tem assim o melhor dos caráteres, né? Então assim, se eu conhecesse essa personagem na vida real, eu jamais torceria por ela, mas aqui no livro eu tenho a oportunidade de estar acompanhando ela, entendendo as motivações dela e me divertindo com ela, né? Por que não? Se fosse uma amiga minha, com certeza eu ficaria julgando, mas aqui nesse caso, a personagem, eu simplesmente embarquei e eu realmente me diverti horrores e eu torcia pra que as maracutaias dela dessem certo, enfim. Essa questão do anti-herói me lembra bastante de O Vento Levou, porque eu acho que a maior anti-heroína que eu conheço e que eu adoro é a Scarlett O'Hara. A Scarlett O'Hara é péssima e ela faz um monte de burrada, ela é mimada, mas ela é uma personagem incrível e eu adoro como ela dá a volta por cima, inclusive passando por cima dela mesma pra conseguir conquistar coisas e vencer a vida, né? Claro que a situação da Scarlett é muito mais pesada, ela tá vivendo numa guerra horrível, mas enfim, ela consegue sobreviver, ela descobre uma força que ela não tinha. Eu acho que a jornada de anti-herói de O Vento Levou sempre vai me deixar com vontade de descobrir outros anti-heróis. Mas enfim, vamos falar do livro da Giovanna, que não tem nada a ver com O Vento Levou, além de uma protagonista anti-heroína. Bem, a gente acompanha então essa garçonete que não tem nome. Eu fiquei folheando pra ver se tinham falado o nome, se eu tinha esquecido, aí fui pesquisar na internet e vi que ela realmente não tem nome, porque vocês sabem que eu esqueço nome de protagonista, mas aqui não é esquecimento, ela não tem nome mesmo. E ela trabalha num restaurante chique da Avenida Paulista, só que esse é o trabalho dela, assim, meio que de fachada, é o trabalho certinho dela, porque onde ela ganha dinheiro, na verdade, é roubando itens caros e específicos de clientes, né, clientes do restaurante e pessoas, enfim, que ela conhece em outros âmbitos da vida dela. Geralmente ela dorme com essas pessoas, sendo mulher ou homem, né. Aqui no livro a Giovanna não define exatamente se ela é bissexual e tem de fato interesse pelos dois gêneros, ou se ela não se importa em deitar com os dois gêneros pra conseguir o que ela quer, que é roubar determinadas peças da casa das pessoas. Então ela conhece alguém que tem dinheiro, ela vai pra cama com essa pessoa, e aí quando a pessoa tá dormindo ou tá no banho, ela rouba algum item assim muito específico que ela acha que vai dar um bom dinheiro, e que ela acha também que a pessoa vai demorar a dar falta pra que ela não seja associada diretamente com aquilo. Então ela
tem um trabalho muito cuidadoso e muito delicado, não é bagunça não os roubos dela, né? Tem um momento em que ela rouba um sobretudo de uma moça e ela rouba e ela ainda pensa assim, eu vou pegar isso daqui porque ele tá dentro de daquelas sacolas pretas de lavanderia, sabe? Que vem a roupa dentro. E aí ela falou, eu vou pegar isso aqui tá embalado, né? Ela não vai abrir tão cedo porque estamos no verão. E quando ela abrir, ela não vai nem lembrar de mim, enfim, não vai dar falta, sabe? Então tem essa inteligência por trás dos roubos. E, enfim, ela basicamente, essa personagem vive disso. Essa é a parte de adrenalina da vida dela e a parte que rende a maior parte dos seus rendimentos. Rende a maior parte dos seus rendimentos. Enfim, né? Vocês entenderam. É a maior parte ali do seu dinheiro. E da primeira vez que ela rouba, ela conhece um brechó. E ela começa então a vender as peças que ela rouba nesse brechó, porque ele é um brechó diferente dos outros, é um brechó de luxo. Ele só vende peças caras, peças vintages, peças chave mesmo, peças diferentes, não é um brechó qualquer. E esse brechó é da Tiana Sebastiana, que é uma mulher trans, e eu adoro a existência da Tiana, porque a Tiana é um excelente personagem e, além disso, através dela, a autora discute um pouco da representatividade trans. Discute não, né? Ela insere a representatividade trans no seu livro e discute, assim, de forma leve e divertida, algumas questões ligadas a isso. Eu gosto, por exemplo, quando a Tiana tá contando como que ela escolheu o nome dela. E ela fala que ela quis escolher um nome horroroso, assim, um nome de velha, que nenhuma travesti usa, porque ela queria que parecesse normal, que parecesse que ela fosse uma mulher, que o nome dela era Sebastiana mesmo, porque quem que pudesse escolher seu nome, escolheria Sebastiana. Ela fala, a maioria das travestis e mulheres trans que eu conheço são Rafaela, Amanda, mas Sebastiana, todo mundo acha que esse é meu nome de batismo mesmo. E eu achei isso muito divertido, porque eu nunca tinha parado pra pensar nessa questão do nome, né? Então a autora insere a gente nesse mundo das pessoas trans, mas de uma maneira divertida. Ela coloca essa representatividade sem forçar. E é claro que em um momento ela deixa a coisa mais pesada porque ela quer falar da realidade. Então a Tiana sofre uma violência por ela ser trans, né? Eu não vou contar exatamente como acontece, mas isso existe no livro e também é importante, porque não dá pra fazer uma representatividade dessa, não dá pra se propor a falar disso de uma forma ilusória, né? E só mostrar o lado divertido. Então acontece essa parte também que infelizmente a gente sabe que é real na vida das pessoas transexuais e que eu acho importante que esteja na história. Seguindo, bom, então esse é o trabalho da nossa garçonete e ela tem certeza que ninguém sabe que ela faz isso, assim, nem a Tiana declaradamente. A Tiana prefere não saber e fazer de conta ali que não sabe de onde que essa garçonete arruma as coisas que ela leva pra vender em seu brechó. Um dia ela tá lá trabalhando e ela é abordada por um cara numa mesa do restaurante que fala que quer falar com ela depois do expediente. Aí ela fica meio assim, tipo, o que será que é? Será que é algum cliente que eu roubei, que deu falta de alguma coisa? Quando ela vai conversar com ele, ele diz que sabe o que ela faz e que ele precisa contratar ela pra um roubo. E ela fica muito grilada, porque ela não sabe quem foi que indicou, ela não sabe como que ela foi descoberta, ela fica meio naquela de assumo ou não assumo, vai que ele tá jogando verde. Mas enfim, o cara oferece 50 mil pra ela roubar a primeira edição do Guarani de 1857. O Guarani, o livro mesmo. E, gente, 50 mil, né? Ela fala assim, meu Deus, eu preciso aceitar. Só que esse roubo não é comandado por esse cara que tá falando com ela. Esse cara que ele tá falando com ela, ele é um trambiqueiro profissional. E quem encomendou esse trabalho dele foi um ricaço colecionador de arte. Então ele coleciona qualquer objeto de arte especial. E ele quer muito essa primeira edição do Guarani. A garçonete vai topar fazer esse roubo. Esse livro foi arrematado em um leilão por um professor universitário que é apaixonado pelo livro e que se recusa a vender. É claro que foi feita uma tentativa de compra antes da ideia do roubo. E como ela topa, ela vai então entrar na faculdade, entrar nessa aula, vai virar amiga desse professor e vai tentar ir se entranhando na vida dele para que ela possa então entrar na casa dele e pegar esse livro. E aí a gente tem umas discussões muito interessantes e provocações nesse livro que obriga a gente a refletir até muito depois que a gente acaba, assim. Porque um dos dilemas morais que a própria personagem entra quando ela tá quase conseguindo fazer esse roubo do livro é, cara, por que eu tô fazendo isso, sabe? Por que eu vou pegar um livro de um cara que realmente preza por esse livro, pelo objeto de arte, né? Um cara que é apaixonado por arte,
pela literatura e que ama o Guarani e pegar ele pra um cara milionário que só coleciona arte porque sim, e que quando conseguir esse objeto vai largar num canto, né, botar exposto na casa dele, enfim, e partir pra uma outra, né? Ela entra nesse dilema enquanto ela tá ali no caminho do roubo. Se ela deixa de roubar por causa disso, já não posso falar. É problema de vocês descobrir ou não, e vocês vão ter que ler o livro. Mas eu gostei bastante dessa reflexão, porque a gente se pega nessa questão do que é ter e do que é significar as coisas que você tem. E com certeza tem coisas que a gente tem em casa que a gente tem só por ter e que não tem significado nenhum e que é um objeto que a gente queria muito e depois que a gente teve, a gente, né, parou de dar importância pra ele. Então é uma reflexão que, nossa, me martela até hoje toda vez que eu penso na história desse livro. Enfim, gente, essa é basicamente a história. A gente tem esses personagens aí e dentro desses trambiques do Biel e da garçonete, a gente vai adentrar aí num submundo dos jovens de São Paulo que fazem as maracutaias e que usam drogas e que estão meio que acima da lei, né? Porque a gente sabe muito bem que no Brasil não existe guerra às drogas, existe guerra à pobreza, porque gente que tem dinheiro tá aí usando tudo quanto é tipo de droga na cara, assim, da polícia e numa boa e ninguém se importa. Então a gente entra um pouco nesse submundo. Ela com o Biel começa a frequentar umas festas assim com essa galera, e aí através deles também a Giovanna vai discutir a questão das drogas, um pouco da questão do poliamor, dos relacionamentos livres, enfim, né, mas essa é só uma pincelada do livro mesmo, porque ela quis criar um contexto pra mostrar em que mundo que esses personagens vivem e que se encontram. E foi algo diferente pra protagonista também, porque apesar dela ser trambiqueira, não era um meio que ela costumava frequentar. Ela ficava mais quieta ali no restaurante de luxo, com os clientes de luxo, enfim. É um livro que tem uma história interessante, que tem um contexto interessante e bem desenvolvido, e que, como eu falei, é um livro muito divertido e que eu recomendo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!